Eu sou Glenn Greenwald, do The Intercept Brasil, e estou aqui com Guilherme Boulos, o pré-candidato à presidência pelo PSOL, a primeira de uma série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência. Boa tarde, Sr. Boulos. Muito obrigado pela entrevista. Sua candidatura é meio incomum, porque o partido que agora você lidera foi fundado em 2004. Então, agora o PSOL tem 14 anos. Mas você nunca foi um membro deste partido até 10 semanas atrás. Então, eu gostaria de saber sua opinião sobre os princípios fundadores do partido. Como você sabe, o PSOL era formado por ex-membros do PT, que argumentavam que o PT estava muito ligado com a classe rica do país, estava predicando os interesses dos pobres, com reformas da previdência e tributária. E eles também argumentavam que o partido havia se tornado corrupto. Então, em 2004, quando o PSOL foi formado, você concordou com essas críticas do PT e, sentando aqui agora, você concorda com essas críticas? Boa tarde, Glenn. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando contigo e com o público do The Intercept. Os governos do PT tiveram, nos seus 13 anos, hoje a gente pode fazer um balanço retrospectivo, tiveram acertos e tiveram erros. Do meu ponto de vista, é inegável que houve políticas sociais importantes para o país, houve aumento da renda dos trabalhadores mais pobres, do salário mínimo, programas sociais, mas houve um limite fundamental, que foi não ter mexido nas grandes questões estruturais do país, nos privilégios, desde a forma como se governa, né, em aliança com os setores mais conservadores que sempre mandaram no Estado brasileiro, os velhos partidos. O PT não fez uma reforma política que poderia ter alterado essa relação de forças e a maneira de governar o Brasil. Não fez uma reforma tributária progressiva que poderia ter enfrentado os privilégios do 1% do andar de cima da sociedade brasileira. Isso para não falar de bandeiras históricas da esquerda, como reforma agrária, reforma urbana, democratização dos meios de comunicação. Esses temas não foram colocados nos governos do PT. Foram governos, nesse sentido, com muitas contradições. Eu milito há 16 anos no movimento social, que é o MTST, que não participou do governo, né, não indicou nenhum de seus membros para a política urbana do governo e teve mobilizado durante todo o período do governo, né, fazendo lutas sociais, fazendo ocupações de terra, lutando por políticas públicas de moradia, questionando políticas do governo que nós nos opunhamos a elas. Mas estou perguntando sobre essas críticas específicas que os fundadores do PSOL fez em 2004, quando eles disseram que o PT era muito ligado para a classe ricos, predicando os pobres e também era corrupto. Isso foi o primeiro mandato da presidência do Lula. E estou perguntando se você concordava naquela época com essas críticas e agora se você concordou. A minha posição em relação a essas questões, reforma da Previdência em 2013 do governo Lula, nós somos contra, né? Achamos que aquela reforma não deveria ter sido feita e nos posicionamos na ocasião. A questão da corrupção, isso nós temos que tratar como um problema complexo como é, para a gente não cair numa crítica que aqui no Brasil se chama udenismo, que é o que vem lá de trás da UDN, do Carlos Lacerda, aqui do Rio de Janeiro, que fez do combate à corrupção uma ferramenta conservadora. É evidente que houve corrupção nos governos do PT, assim como houve corrupção no Estado brasileiro desde sempre, né? Então, não foi o PT quem inventou a corrupção. Corrupção é uma característica estrutural da maneira como se organiza o Estado brasileiro, de grupos econômicos que sequestraram o Estado através de financiamentos de campanha eleitoral, financiam as campanhas, elegem seus candidatos e depois esses candidatos vão atender os financiadores e não os eleitores. Esses grupos têm máfias no Congresso Nacional. Então, é reducionista você colocar a corrupção como um patrimônio do PT. Isso veio de um Estado e, lamentavelmente, essa é uma crítica com a qual nós compartilhamos, o PT deixou de fazer uma reforma política que poderia enfrentar isso num outro patamar.
né? Muito além, inclusive, de operações judiciais e policiais, que no nosso entendimento não resolvem. Mas sobre a corrupção, obviamente tem muitos partidos aqui no Brasil que têm problemas fundamentais e sérios com corrupção, sobretudo o PSDB e PMDB, mas também isso é verdade para o PT? Você acha isso? Eu acredito que teve gente do PT nos governos que sim se envolveu. Agora, nós não podemos personalizar isso, Glenn. É aí que eu estou querendo chegar. Essa seria uma abordagem superficial da corrupção no Brasil. A corrupção no Brasil não é uma questão de um partido ou de um fulano. A corrupção no Brasil é a forma como se organiza o sistema político. Por isso, a corrupção não vai ser enfrentada de verdade, né, apenas com punições e prisões. É evidente que, quando há provas, é preciso que tenha punições e prisões. É preciso se julgar a corrupção. Mas, da mesma forma que na Itália, com a Operação Mãos Limpas, uma operação policial destruiu uma série de partidos, prendeu uma série de políticos, e depois veio Berlusconi, um dos governos mais corruptos da história italiana. Não se resolve o problema da corrupção sem mexer em questões estruturais. Sobre essa aliança, muitas pessoas na esquerda estão falando que é necessário agora, por causa da força do movimento Bolsonaro, se unir para um único candidato. E é muito importante para unir, para não ser dividido entre vários candidatos. Mas, além de Lula, que talvez vai concorrer, talvez não, tem outros candidatos associados com a esquerda, Manuela Dávila, Ciro Gomes, Bielorrússia. Então, por que a esquerda deve se unir a você e não a elas? Quais diferenças? Olha, Glenn, primeiro, eu respeito a diversidade da esquerda e respeito todas as pré-candidaturas que estão colocadas. Na esquerda existem pontos de unidade e existem também pontos de diferença. Nós não precisamos ter tabu para falar sobre isso. Não precisamos querer jogar as diferenças para baixo do tapete. Aliás, pensamento único não faz bem em parte alguma. Na esquerda, tampouco. Os pontos de unidade, nesse momento, no nosso entender, são a luta democrática, a luta por direitos sociais contra os retrocessos do governo Temer. E essa luta precisa ser travada com muita unidade. Entre todas as pré-candidaturas, os movimentos sociais, os partidos de esquerda, a defesa da democracia no Brasil é fundamental num momento como esse, num momento de violência política. Mas quais diferenças entre elas e você? Eu vou chegar lá. Só, assim, queria primeiro caracterizar a importância de se ter uma unidade política nesse momento. Nós vemos um momento de violência política, de intolerância, o assassinato da Marielle é uma expressão disso, um momento de politização do judiciário, como a prisão do Lula expressa. Tudo isso exige uma frente única, pela democracia. Em relação à disputa eleitoral, existem diferenças de projeto. Um exemplo, de todas essas pré-candidaturas que você citou, talvez excetuando a do PSTU, nós fomos os únicos que não estivemos nos 13 anos de governo do PT. O Ciro esteve, a Manuela esteve, o Lula naturalmente, ou o candidato que o PT eventualmente possa indicar. Aliás, lá em São Bernardo do Campo, no dia da prisão do Lula, houve algo muito simbólico. Naquele palanque, muita gente que esteve com o PT no momento da distribuição do poder não estava lá. Nós não estávamos no momento da distribuição do poder, mas no momento da solidariedade e de defesa da democracia estávamos lá. Você acha que isso é importante para o candidato da esquerda que não estava ligado com o governo do PT, o governo da Lula? Você disse que isso é uma diferença importante entre você e outros candidatos. Por que isso é a diferença importante? Eu disse que isso é uma diferença porque isso nos leva à questão de projeto. Nós vemos, como eu adiantei, limitações nos 13 anos de governo do PT muito importantes, né? Não ter feito enfrentamentos estruturais trouxe um preço para a sociedade brasileira e para esses próprios governos, né? Então, o que nos diferencia? Primeiro, em termos de aliança. Nós não queremos aliança com os velhos partidos da política tradicional brasileira. Não é topa tudo para ganhar, né? Não é se aliar com o PMDB, se aliar com todos os partidos para compor por tempo de televisão ou por qualquer razão de acomodar espaços
e ter mais condições de ganhar abrindo mão de princípios. Para nós isso não está colocado, né? Eu disse isso para a Sônia Guajajara, minha companheira de chapa, quando nós tomamos juntos essa definição de que só vale a pena entrar num processo como esse se for para sair com mais dignidade do que se entrou, se for para não abrir mão de bandeiras importantes, entre elas a defesa de uma profunda democratização do sistema político brasileiro, ampliando a participação popular, com plebiscitos, com referendos, com conselhos, coisa que não foi feita naqueles 13 anos. Dentre elas, enfrentar privilégios do sistema financeiro, dos bancos, com uma reforma tributária progressiva, com taxação de grandes fortunas, com tributação de lucros e dividendos no Brasil e com regulação financeira, né? E uma outra é tocar em temas que muitas vezes a própria esquerda evitou tocar, seja por uma campanha guiada por marqueteiro, seja para não querer se chocar com setores da sociedade mais conservadores. E aí eu destacaria o tema do direito ao aborto, do direito das mulheres decidirem sobre seus próprios corpos, é um tema que nós vamos encampar no debate político. O tema da diversidade sexual, né, do enfrentamento à LGBTfobia, à homofobia e de ter políticas públicas relacionadas a isso, inclusive na área de educação, defendendo sim o debate de diversidade sexual e de gênero nas escolas como uma preparação crítica para a cidadania, né? O tema da desmilitarização das polícias pelo genocídio da juventude pobre e negra nas periferias. Mas com os outros candidatos, pré-candidatos, que já declarou, por exemplo, Ciro e Manuela, tem diferenças com essas questões também? Em relação a vários desses temas, sim. Eu vi o Ciro outro dia se posicionando em relação ao agronegócio, dizendo que era importante para a economia brasileira. Nós achamos que mais importante do que o agronegócio é a agricultura familiar, que produz 70% dos alimentos. Achamos que tem que se investir em agroecologia e numa política de reforma agrária, que não é possível admitir uma produção de alimentos com agrotóxico e com transgênico. Então, essas são diferenças que vão se colocando ao longo do processo. Então, no debates presidenciais, você vai criticar outros candidatos da esquerda porque ele estava trabalhando dentro do sistema político e você não estava? Eu vou apontar as diferenças, Glyn. Muitos da esquerda criticaram o PT por causa da sua aliança com o PMDB e outros partidos corruptos. Mas quando eu entrevistei a Lula e Dilma, eu perguntei sobre isso e eles disseram a mesma coisa. Eles disseram, olha, é muito falso criticar quando você é um partido que não precisa governar. Mas quando você está no poder, você é forçado a entrar em acordos com partidos corruptos para aprovar leis. Lula e Dilma, na sua opinião, têm razão. É possível fazer alguma coisa em Brasília sem fazer acordos com partidos corruptos? Esse é um dos pontos que eu tenho uma discordância muito forte com o PT, com o Lula e com a Dilma. Esse modelo de governabilidade ao qual eles estão se referindo se esgotou, né? Aliás, quando o Lula entrou no governo em 2002, 2003, para montar maioria parlamentar, se precisava de 3 vezes menos a quantidade de partidos que se precisa hoje, né? Esse modelo se tornou cada vez mais, de maneira escancarada, um verdadeiro balcão de negócios. O presidencialismo de coalizão se tornou uma feira a céu aberto, onde, para governar, se compra apoio parlamentar. Foi isso que gerou, no nosso país, a crise de representação e de desesperança mais profunda do último período. É esse tipo de prática de naturalização, de que só dá para ser desse jeito, que faz com que as pessoas estejam profundamente descrentes da política. Eu acredito que é possível sim fazer de outro jeito. Não nos marcos deste sistema político. Se você aceita a premissa, você vai ter que aceitar a conclusão. Eu acredito que nós temos que reverter o modelo de governabilidade no Brasil, o que passa por ferramentas de democracia participativa e direta mais efetivas. Se a governabilidade for entendida apenas como ter maioria parlamentar, bom, vai ser por esse caminho que eles disseram para você. Agora, se nós trazemos o povo para o centro do jogo político, com plebiscitos, com referendos, com conselhos, com formas de participação direta que limitem esse grau quase pleno de poder do Congresso, que a cada 4 anos as pessoas vão e votam,
E depois, se elas não gostarem, elas podem voltar 4 anos depois para dizer. Voto não pode ser cheque em branco. As pessoas têm que ser ouvidas e poder participar do processo político de decisão do país, não apenas apertando um botão a cada 4 anos. Se não houver uma democratização efetiva do poder no Brasil, o que significa reduzir o poder dos políticos e aumentar o poder das pessoas, o que significa efetivar ferramentas de participação popular, onde a governabilidade passe também pela escuta do povo, passe por mecanismos de decisão do povo, aí nós vamos ficar reféns para sempre desse modelo. E se você ganhar e tornar presidente, você usaria seu poder de indulto em favor de Lula? O indulto, ou a graça, é um poder, não apenas no Brasil, que constituições asseguram para presidentes da República para que possam desfazer injustiça. Ninguém é infalível, nenhum poder é infalível. O judiciário não é Deus, apesar de alguns juízes se crerem deuses. Então, na medida em que eu considero que foi uma farsa judicial e um processo injusto, né, sim, e não apenas com o Lula, faria o mesmo com Rafael Braga, que foi condenado injustamente por portar pinho-sol, um jovem negro que foi preso, né, porque a polícia aplicou a ele coisas que não tinham, estava com um pinho-sol e foi preso por isso nas manifestações de junho de 2013. Num governo nosso, nós não seríamos coniventes com nenhum tipo de injustiça. Como você sabe, tem uma controvérsia dentro do PSOL sobre o processo usado para Che escolher como candidato presidencial. Isso não foi feito para uma votação dos membros do PSOL, mas por um comitê dentro do Congresso do PSOL. É importante que se conheça os fatos. O PSOL fez um congresso em dezembro do ano passado, eu sequer era afiliado ao partido, e aprovou praticamente por unanimidade o método de escolha. Essas mesmas pessoas que você falou que estão criticando hoje, no congresso do partido, que é a sua instância máxima, não propuseram prévias eleição direta do candidato. Não colocaram esse posicionamento. Resolveram colocar após o congresso, quando viram que as suas posições seriam derrotadas, com um certo casuísmo, eu diria. Então, o processo foi definido pelo congresso, que é a instância máxima que o partido tem, praticamente por consenso, a forma de escolha, e depois houve um debate interno no partido. Eu, inclusive, participei de um debate com os outros pré-candidatos que foram apresentados no partido, e houve uma escolha. A partir do momento em que houve a escolha, né, uma página se virou e o partido está unido em torno dessa candidatura, minha com a Sônia Guajajara. Mas é interessante porque você está falando muito sobre a importância de envolver o povo no movimento político, que é importante não para ter um partido que está mandando tudo. Eu entendo que o partido manteve as regras para escolher o candidato, acho que ninguém está falando que era contra as regras, mas como alguém que está falando há muito tempo essa importância para incluir as pessoas no processo político, seria melhor para escolher o candidato à presidência com a votação dos membros do partido? Quando isso se definiu, Glenn, eu sequer era afiliado ao partido, né? Eu respeito a definição que o partido tomou, aliás, praticamente por consenso em relação a isso. Agora, é evidente que nós temos que construir cada vez mais formas de democratização de acesso ao poder, não apenas nos partidos, na política em geral, em que as pessoas participem e se sintam representadas. Agora, eu não acho adequado que isso, enquanto um argumento, seja utilizado como casuísmo político para questionar decisões simplesmente porque você não concordou. Que se fosse com o mesmo método e o resultado fosse o que você gostaria, estaria bem. Isso não dá para ser. Para mim, um dos sucessos mais impressionantes do PSOL até agora era em 2016, quando o Marcelo Freixo conseguiu chegar no segundo turno para o prefeito do Rio, mesmo com apenas 11 segundos na televisão, vencendo a máquina do PMDB, o filho de Bolsonaro, etc. Mas o segundo turno foi um massacre. O candidato socialista foi rejeitado por margens enormes nos bairros mais pobres, exatamente as parcelas que partidos progressistas foram representar em favor de um senador pró-corporativa já de direita.
Então, por que você acha isso aconteceu e isso sugere alguma coisa sobre as mudanças e melhorias que o pessoal tem que fazer para se conectar mais com os pobres, com os negros, com os moradores das favelas? Eu não creio que essa seja uma questão do PSOL, mas sim uma questão do conjunto da esquerda brasileira. Se nós olharmos os últimos 30, 40 anos, nós vamos ver um processo de perda de conexão da esquerda com as bases sociais e populares. Nos anos 80, nós tínhamos as comunidades eclesiais de base, uma série de movimentos pulsantes em que a militância da esquerda estava nas favelas, estava nas periferias, estava nos locais de trabalho, fazendo processos de formação, de debate, de elevação da consciência política. Pouco a pouco, uma opção de que quase exclusivamente o centro da política era a institucionalidade, foi fazendo com que isso que a gente chama de trabalho de base, dessa atuação continuada, fosse se perdendo um pouco. E que não é uma atuação de qualquer tipo, não é uma atuação doutrinária de ir para as periferias e dizer o que a gente considera como verdades. É, sobretudo, uma atuação de acolhimento, uma atuação de estar junto com as pessoas, de acolher a demanda do povo e de ser parte de um processo de luta junto com essas demandas. A esquerda brasileira, em uma medida importante, perdeu isso. E isso se expressa também nas eleições, mas não apenas. Isso se expressa na dificuldade de mobilização, né, por grandes causas, por temas essenciais de defesa dos direitos. Eu considero esse um dos desafios fundamentais, o desafio de retomar essa conexão da esquerda com a maioria do povo brasileiro. Então, eu reporto sobre partidos na esquerda em muitos países nos Estados Unidos, Reino Unido, na França, aqui no Brasil, e todos parecem ter os mesmos problemas que estamos discutindo, que eles são apoiados por classes ricas e intelectuais e estudantes, mas não pelos mais pobres da sociedade e minorias. E essa semana, o economista Thomas Piketty publicou dados mostrando que os partidos da esquerda no Ocidente deixaram de ser compostos de trabalhadores e pobres e agora compor as classes mais de educação formal e mais ricas. E uma coisa que todos esses partidos da esquerda têm em comum é que é liderado por homens brancos que vêm da classe média ou mais alta, não das favelas ou comunidades mais pobres, e isso é seu caso também, por ser um filho de médicos renomados. Você acredita que seja um problema sério com o pessoal, com a esquerda geralmente? Acho que seu partido e a esquerda precisam apoiar e promover mais candidatos que realmente foram criados em favelas, que são negros e que pessoalmente sofreram discriminação? Eu acho que esse é um problema não apenas da esquerda, Glenn. Acho que esse é um problema da sociedade, que é uma sociedade machista, patriarcal, racista estruturalmente no Brasil. Não é só a esquerda e não é só os ativistas. Nós aqui estamos conversando entre dois homens brancos. Isso se expressa também no jornalismo, isso se expressa no conjunto do poder e da sociedade brasileira. Então, evidentemente, nós temos que nos desafiar a abrir mais espaços. Nós temos que nos desafiar a que a esquerda seja acolhedora de novas vozes. Isso é fundamental. Que a esquerda seja um espaço onde as mulheres negras se sintam à vontade e acolhidas para ser expressão política de processos representativos que vêm de baixo, né? Onde todos e todas que encontram na política uma porta fechada e que no dia a dia na sociedade encontram preconceito e discriminação, possam se sentir reconhecidos e terem sua voz ativa. Muitas pessoas acham que o sucesso do Lula é porque ele conseguiu falar na língua da pobreza, porque ele tinha essa experiência na vida dele, ele cresceu com pobreza intensa. Você acha que é importante também, eu sei que para todos os partidos, mas estou perguntando sobre o partido que você está liderando agora, o PSOL, que eles apoiar
apoiam e promover mais candidatos que vêm da favela, que têm essa experiência da discriminação e da pobreza? Você acha isso é uma prioridade? Sim, eu acho que esse é um ponto importante para os partidos, né? Acho que esse é um ponto importante para o PSOL. Então, é fundamental que essas vozes se façam ouvir através da política. E a esquerda é o lugar em que isso pode se tornar possível. E você vai poder persuadir pessoas que agora moram nas favelas e moram com pobreza intensa, que você pode entender a vida delas, a experiência delas, como você cresceu como o filho de 2 médicos. Eu sou filho de 2 médicos, Glenn. Vim da classe média de São Paulo, pude estudar em boas escolas. Quando jovem, tinha uma vida como qualquer outro da minha idade, da minha classe social, com a minha família, jogava bola, ia para o estádio de futebol, enfim, tinha os meus estudos. Mas muito cedo busquei ter uma experiência de vida diferente, de abrir mão de determinados privilégios e lugares de conforto e vivenciar a realidade que eu defendia. Uma coisa que sempre me incomodou numa certa esquerda era a disposição de falar em nome do povo, dizer as verdades que acreditava para o povo seguir, mas não se dispor a escutar o povo, a vivenciar com o povo. Eu me dispus a fazer isso. Há 16 anos eu atuo no movimento de periferias urbanas, de luta por moradia. Fui morar em ocupação, em barraco de lona preta. Moro na periferia de São Paulo até hoje, com a minha família, com a minha companheira, com as minhas 2 filhas, e vivencio essa realidade. Então, eu não falo da periferia por ouvir dizer. Eu falo da periferia como alguém que há mais de 15 anos mora na periferia de São Paulo, convive com os mesmos problemas que as pessoas que estão lá, enfim, passo por isso com a minha família, com os meus companheiros, amigos, todos os dias. Quero te perguntar sobre política externa. Você tem sido um dos defensores mais ferrenhos dos palestinos. E você criticou muito as ações da Israel. E, na verdade, você acabou de voltar da Palestina e você disse: nós queremos garantir que a primeira viagem internacional de nossa campanha presidencial fosse em solidariedade ao povo palestino. Mas tem uma facção pequena, mas com voz dentro do PSOL, liderado por o deputado Jean Willis e um pouco outros, que criticou duramente o PSOL por ser muito crítico do Israel, e eles querem que o PSOL apoie mais Israel. Jean, por exemplo, disse sobre as pessoas criticando Israel, abre aspas, a obsessão de parte da esquerda em atacar Israel, a única democracia da região, é suspeita de estar contaminado por preconceitos antissemitas, que, como ativista de direitos humanos, eu acho inaceitáveis. Por que essa questão sobre palestinos é importante para o Brasil? E você concorda com o Jean que o PSOL deve ser um partido que mais apoia Israel? Veja, Glenn, a causa palestina é uma causa humanitária em termos internacionais. Eu tive lá e pude ver cenas que me chocaram e vão me marcar para o resto da minha vida. Eu tive em Hebron e vi cenas de discriminação e de segregação muito fortes, né? Vi palestinos que não podiam passar de um ponto de controle, separados por muros, por cercas, que não podiam, crianças palestinas que para entrar para a escola tinham que desviar o caminho porque não podiam andar no mesmo espaço que as crianças israelenses. Isso é chocante, né? Eu fui lá para reafirmar minha defesa dos direitos humanos e o compromisso com determinadas bandeiras que não são apenas minhas nem da esquerda, são resoluções da própria ONU, né? O direito de retorno dos refugiados palestinos, o fim dos assentamentos israelenses ilegais na Cisjordânia, em territórios reconhecidos como territórios palestinos, e o direito de convivência igual, com igual cidadania, né, entre palestinos e israelenses. É evidente que eu não faço coro e
Não acho razoável que ninguém que se comprometa com a democracia, não digo nem de esquerda, faça coro com qualquer tipo de preconceito antissemita, né? O antissemitismo é algo lamentável, uma mancha na história da humanidade e não deve ser ecoado por nós, assim como a islamofobia, nenhum dos dois, né? Agora, nesse caso, o governo de Israel toma posturas há muito tempo que são posturas de massacre contra o povo palestino, né? E é importante que isso seja dito, que haja uma posição em relação a isso e é plenamente possível fazer isso sem ser antissemita. Mas concorda com o que Jean disse sobre a facção dentro do PSOL que está criticando o Israel, que é suspeito de estar contaminado por preconceitos antissemita, é uma crítica muito dura contra o partido que você está liderando? Eu sou da posição, Glenn, que eu aprendi logo cedo na minha vida, desde criança, que roupa suja se lava em casa. Eu não me sinto à vontade de sair distribuindo críticas públicas aos meus companheiros de partido. Tenho a oportunidade de dialogar isso com o Jean e farei dessa maneira. Agora, a minha posição é a posição de que a causa palestina precisa ser defendida e é plenamente possível fazer isso sem qualquer tipo de antissemitismo. Você acha que o PSOL está criticando Israel demais, com críticas excessas, ou você apoia a oposição do PSOL sobre essa questão? Eu apoio as posições, esses 3 pontos que eu te falei, que são eixos importantes também do posicionamento do partido. Um documento da CIA foi descoberto o mês passado sobre os métodos da tortura e as execuções da ditadura militar que foi apoiado da CIA. O governo de Temer se aproximou muito dos Estados Unidos. Que é a sua opinião sobre a postura do Brasil em relação dos Estados Unidos? Você acha que o Brasil tem sido subserviente demais para os Estados Unidos? Claro. Existe uma frase que foi dita pelo Chico Buarque há algum tempo atrás, que o que ele não aceitava e não queria era um governo que falasse grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. O Brasil se tornou isso de novo, né? Um governo que grita com a Venezuela, que grita com a Bolívia, que tenta se impor na América do Sul, que despreza a Unasul, que despreza o Mercosul e que se submete às exigências de Wall Street e do governo norte-americano. É lamentável, isso é rebaixar o Brasil no cenário internacional. E você veja que não é apenas uma política subserviente, é uma política que o Brasil some como ator geopolítico, né? O Brasil hoje perdeu relevância na política externa e internacional para debater os grandes temas. É uma política que apequenou o país. Para além de ser uma política de direita, conservadora, entreguista, apequenou o Brasil em termos internacionais. Talvez o maior exemplo que a gente possa usar tem a ver com o pré-sal, com a Petrobras, que inclusive o Snowden, enfim, você teve todo um papel nisso, colocou como o Brasil como um país mais espionado e a Petrobras como um foco importante dessa espionagem desde lá de trás. Havia um incômodo dos Estados Unidos com o pré-sal brasileiro, né, com a autonomia do Brasil como produtor e eventualmente exportador de petróleo. E agora, no governo Temer, você teve uma aceleração dos leilões de entrega do pré-sal para empresas estrangeiras, algumas delas estatais, o que é muito curioso, porque dizem que estatal não funciona e por isso tem que privatizar. E quem está comprando nas concessões são as estatais. Estatal norueguesa, Statoil, estatais chinesas comprando campos do pré-sal. E teve um caso que foi escandaloso, nós inclusive entramos na justiça contra esse caso, mas conhecendo a justiça brasileira era previsível que não ganhássemos, contra o acordo que foi feito pela Petrobras de pagar 10 bilhões de reais em corte norte-americana de prejuízo, né, ou por supostos prejuízos de acionistas norte-americanos, onde a Petrobras pagou sequer sem ter sido condenada, como um acordo judicial prévio. Ou seja, há um entreguismo, há uma política lesa-pátria e antinacional sendo feita hoje pelo governo brasileiro. Um tema importante seu, eu ouvi você falando sobre isso muitas vezes nas suas entrevistas,
e que os ricos deste país nunca pagam qualquer preço ou penalidade. Sim, foi seletiva, mas sobre Lava Jato, você acredita que, no fim das contas, Lava Jato tem sido uma força positiva para punir as pessoas mais ricas e poderosas que se envolveram em corrupção, porque mandaram muitas pessoas poderosas, muitos ricos, para a prisão? Então, o que você acha sobre isso? Eu acredito que corruptor ou corrupto, havendo provas, devem ser punidos, né? A Lava Jato, no seu início, colocou corruptores na cadeia. Agora, se nós olharmos os caminhos tomados pela Operação Lava Jato, nós vamos ver uma seletividade política escancarada e nós vamos ver que esses mesmos corruptores que foram para a cadeia estão soltos em troca de delação. Praticamente todos. Marcelo Odebrecht, Joesley, Eike Batista, todos eles estão soltos, né? Ou seja, só ficaram aqueles ligados à política. Então, o processo conduzido pela Lava Jato foi um processo em que o que começou como uma operação de denúncia da corrupção ou de investigação da corrupção no Estado brasileiro se transformou num jogo político. O juiz Sérgio Moro visivelmente agiu como partidário, como um chefe de partido político durante a condução das investigações. Aliás, agiu mais como promotor, acusador, do que como juiz. Com certeza, tem muitos políticos onde tem muita evidência da corrupção, Alckmin, Aécio, Jucá, Temer, que continuam no poder, mas muitas vezes é por causa do privilégio da fora. Mas, além das críticas da impunidade de alguns corruptos, você também, eu sei, acredita que Lula é injustamente preso. Tem outras pessoas que também injustamente presas como parte da Lava Jato, além de Lula? Olha, eu acho que a questão não é nem personalizar, é tratar de métodos e procedimentos. Eu acho que a Lava Jato ela realizou uma série de procedimentos abusivos. Abusos de prisões preventivas, né? Conduções coercitivas sem intimação prévia. Você fica o ano todo protestando especificamente a prisão da Lula. Não fiquei o ano todo. Fiz muitas outras coisas. Muita energia, muito tempo denunciando isso como injusto, ilegítimo. Então, era causa muito específica para a prisão do Lula. Então, estou perguntando, tem outras pessoas que também foram presos injustamente na parte da Lava Jato? Eu acredito que a Lava Jato conduziu procedimentos abusivos, que não respeitaram o direito de defesa e a presunção de inocência. É evidente que a prisão do Lula e o caso do Lula ganharam muito mais destaque pelo que Lula representa, pelo simbolismo do Lula, e porque no fato do Lula, no seu processo, tinha um intuito evidente de retirá-lo do processo eleitoral na medida em que ele lidera as pesquisas de intenção de voto. Mas você protestou a prisão de outras pessoas ou só de Lula? A prisão do Lula se tornou um símbolo em relação a isso, né? Não foi apenas eu, né? O conjunto das pessoas se colocaram, no caso da prisão do Lula, porque, de um lado, havia e há os abusos da Operação Lava Jato em relação a garantias constitucionais, que, aliás, muitos deles reconhecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A condução coercitiva é um deles. E, de outro lado, o caso do Lula condensou uma politização extrema do processo, porque tem o intuito de retirá-lo do processo eleitoral. Então, o caso do Lula é evidente que ganhasse mais destaque, não só pelo tamanho da liderança do Lula, por ter sido ex-presidente, porque ele representa na história, mas porque o caso dele também significa uma intervenção direta no processo eleitoral. Por isso teve um tema democrático, que não era o Lula, não era defender o Lula, o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, era ser contra uma atuação do judiciário que interfere no processo eleitoral e na democracia. Mas você acha que, por exemplo, a prisão do Marcelo Odebrecht, eu sei que você disse que ele já é soltado, mas do Odebrecht, do Sérgio Cabral, do Eduardo Cunha, também acho que isso é injusto e é legítimo também, Nesses porque três casos, o resultado do mesmo processo? Nesses três casos que você citou, houve provas.
No caso do Marcelo Odebrecht, inclusive, é réu confesso, delator. Então, eu estou perguntando exatamente isso. Você tem opiniões fortes sobre casos individuais? Você acha que tem provas na casa do Marcelo Odebrecht, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, mas não na casa do Lula? Então, eu estou perguntando exatamente isso. Tem outras pessoas que foi preso no processo de Lava Jato, além de Lula, que você acha que é injusto? Se eu dedicasse o meu tempo a ficar lendo processos individuais da Lava Jato, eu não conseguiria fazer o que eu acho que é mais importante de se fazer, que é a luta por direitos e democracia. Não tem como você me pedir que eu comente os casos individuais da Lava Jato. Não todos, mas tem outro exemplo de outra pessoa, além de Lula, que você acha que não deve ser em prisão? Olha, eu não estudei os processos individuais. O único que eu fui ver é o do Lula pela repercussão e pela dimensão política que tem. Agora, em relação a procedimentos gerais, existem, evidentemente, vícios jurídicos e desrespeito a garantias constitucionais em várias conduções da Lava Jato. Sua vice-candidata, Sônia, é indígena. E um dos projetos mais controversos para os direitos dos indígenas são as usinas hidroelétricas, como o do Belo Monte. Se você fosse presidente em 2010, você teria aprovado Belo Monte e no futuro você apoiaria projetos parecidos? Da forma como foi feito, não faria hipótese alguma. Qualquer obra, seja de matriz energética, seja de matriz de transportes no país, qualquer intervenção de infraestrutura, ela precisa levar em conta as populações que vivem lá. Se não ocorrem desastres como o que aconteceu em Mariana. Eu estive semana passada em terras quilombolas, em Ananindeua, no Pará, onde essas terras estão ameaçadas pela possível passagem de uma ferrovia, sem qualquer diálogo com a população quilombola. Já estão sofrendo os efeitos de um lixão de Marituba, cidade vizinha, que não cumpre nenhum contrato na concessão, era para ser um aterro sanitário, sustentável, e fizeram um lixão que está causando danos terríveis para a população local. Nós temos um compromisso firme, Glenn, com um novo modelo de desenvolvimento. Nós queremos sim que o país cresça, mas crescimento econômico não pode estar em rota de colisão com desenvolvimento social e com preocupação ambiental. Esse tipo de modelo só serve para enriquecer meia dúzia e viola os direitos de populações tradicionais. Isso se aplica para Belo Monte também? Olha, o caso de Belo Monte foi feito sem discussão suficiente com os povos da localidade, né? A crítica maior dos movimentos, quer dizer, isso trouxe efeitos de barragem, né? Isso entrou terras indígenas, terras quilombolas. Então, Belo Monte não é uma coisa isolada, ela faz parte de um modelo de desenvolvimento que muitas vezes não dialogou com quem sempre viveu lá e não se compatibilizou com uma preocupação ambiental. Não é esse modelo de desenvolvimento que nós nos referenciamos e não é ele que nós vamos levar adiante se ganharmos a presidência do Brasil. Na sua dissertação de mestrado, você mostrou, se não me engano, que o nível da depressão é menor em pessoas envolvidas em movimentos sociais. Podemos usar esses insights para melhorar a situação político-social aqui no Brasil, mobilizando as pessoas para ativismo político? E você acredita que seu trabalho com MTST seja um exemplo como isso pode funcionar? Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu entrei no movimento foi ver que as pessoas se juntam ao MTST, no caso, pela luta por moradia, mas que depois elas ficam não apenas por isso, porque ali se cria um sentimento de comunidade, de acolhimento que é muito forte. Eu vi gente dizer, olha, eu estava sozinho, estava abandonada, não me sentia ninguém, estava deprimido, às vezes clinicamente. E o ambiente que o movimento proporcionou, que a luta coletiva, não é aquele movimento em particular, não é sequer uma questão política naquele momento, é uma questão de convivência, de solidariedade. É uma questão de pessoas que estavam sozinhas no meio da multidão e essas pessoas encontraram um espaço onde elas são alguém, onde elas são reconhecidas, onde elas fazem parte de algo maior, onde elas ajudam na cozinha coletiva, nos espaços coletivos, onde elas fazem parte de uma assembleia, onde elas lutam por direitos sociais, onde elas estão juntas. Hoje, um dos grandes problemas que está posto no nosso país é que nós não estamos apenas numa crise econômica, política, social. Nós estamos numa crise de destino da sociedade, uma crise ética. Né? As pessoas estão inseguras em relação ao futuro, têm um medo geral. Quando as pessoas têm medo,
elas ficam mais vulneráveis ao ódio, à intolerância. E o senso de comunidade, o pertencimento coletivo, os vínculos de solidariedade levam isso para um outro lado, que é o lado da esperança, que é o lado do futuro, é o lado do envolvimento, do fazer junto, do estar junto, do senso de comunidade. Essa experiência que o movimento social proporciona, ela sim pode apontar um novo jeito de fazer política. Uma política da solidariedade, uma política da esperança. E eu acho que é a maior contribuição que eu possa levar no debate político e na apresentação de um projeto de sociedade. Não basta a gente ter boas ideias, não basta a gente ter bons programas, né? Se isso não toca as pessoas, se isso não é capaz de encantar, se isso não é capaz de dar sentido, talvez não sirva de muita coisa na história. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Glenn, eu que agradeço pela entrevista, pela oportunidade de falar com todos os leitores e ouvintes do Intercept.